Falar de um jeito especial. A partir de hoje, segunda-feira e ao longo desta semana, o CNN 360 vai receber alguns dos profissionais mais experimentados e renomados nesse campo da estratégia e do marketing político. Nós três aqui, eu, Débora Bergamasco e Pedro Venceslau, vamos conversar com quem já esteve no comando das equipes responsáveis por campanhas presidenciais, para saber deles, o que pode fazer a diferença na disputa pelo Palácio do Planalto neste ano, entender o que cada pré-candidato fez até agora e o que esperar até outubro. E você já vê nosso convidado de estreia aqui na tela, o jornalista Lula Guimarães. Ele atuou em 3 campanhas presidenciais, com Eduardo Campos e Marina Silva em 2014, Geraldo Alckmin em 2018 e Soraya Tronic em 2022. Também trabalhou em campanhas a prefeito de São Paulo de João Dória em 2016 e Guilherme Boulos em 2024. Lula, um prazer recebê-lo aqui no estúdio da CNN, poder a gente conversar aqui ao longo desses próximos 20 minutos aqui. Queria começar contigo, justamente da gente falar desse atual momento e do que está mais em evidência no noticiário, que é o caso Master envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. O quanto a gente já tem notado aí as pesquisas mostrando que impacto houve. A grande questão é se esse impacto foi decisivo ou se ele é administrável e se, claro que nenhuma campanha espera um impacto desse, mas se ele veio pelo menos num período que ainda dá tempo de tratar desse assunto e conseguir amenizar o dano. Bom, Yuri, obrigado pelo convite, obrigado, Débora, Pedro, obrigado pela CNN pelo convite, é bom estar com vocês aqui para falar sobre eleições. Olha só, o que mais surpreendeu nesse caso do Flávio Bolsonaro, acho que para qualquer um que trabalha com comunicação, qualquer um que trabalha, ou marqueteiro, ou jornalista, foi um pouco do despreparo que ele teve para responder esse tipo de situação. Porque eu sei as mensagens que eu tenho com você no celular, ou com a Débora, ou com o Pedro, eu sei, está registrado, mas é um áudio. Ele tendo um áudio, desse tipo de áudio, né, pedindo um dinheiro que não é pouco, para um banqueiro que estava encrencado, ele não ter tomado nenhuma providência anterior para resolver essa questão, como a gente chama na comunicação, vacinar isso, quer dizer, criar um discurso que pudesse trazer para ele algum tipo de rota, alguma saída para esse tipo de situação, é que é surpreendente, porque isso mostra um certo despreparo. E um despreparo também adicional, quando ele é perguntado para o repórter do Intercept sobre o empréstimo, e ele, ao invés de admitir naquele momento, ele dá uma risada, sai. É muito ruim, porque esse tipo de comportamento, ele revela para a comunicação uma certa incoerência. Para o eleitor, acho que torna frágil o discurso. Qualquer defesa que ele faça, independente do conteúdo, o que fica frágil é a postura de não encarar uma situação e dizer logo a verdade. Pois é, e na semana seguinte ele tentou ter essa prevenção, quando ele próprio falou, eu estive mais uma vez com o Vorcaro depois que ele foi preso. Foi um pouco de aprendizado, só que aí o leite já estava derramado? Provavelmente sim, porque aí, diante de uma crise dessa, a melhor coisa a se fazer é admitir logo a questão, especialmente sabendo que é verdade, para poder encontrar um discurso que possa o colocar no jogo. O que surpreende é que tanto a pesquisa do Datafolha, que saiu na sexta-feira, quanto a do Nexus hoje com o BTG, quanto outras pesquisas de outros institutos, mostram uma certa resiliência do Flávio e uma certa resiliência da candidatura da direita. O que leva a crer que essa campanha, mais do que outras, não se trata de uma disputa de preferências, mas talvez uma disputa de rejeições. E nesse caso, a rejeição ao presidente Lula é alta e a rejeição ao Flávio Bolsonaro também é alta. Então, o cidadão que vota no bolsonarismo, mesmo ele sendo confrontado com uma mentira, ou com um empréstimo, ou com um tipo de conversa meio torta, ele é capaz de não mudar de opinião. E vale só para terminar essa questão. Semana passada eu encontrei o jornalista Pedro Doria, que lembrou de um fato interessante. Ele falou, cara, se a gente somar aí os escândalos que os bolsonaristas atribuem ao presidente Lula, assim, se somar o valor do tal do triplex com o sítio de Atibaia, dá 3 milhões, 4 milhões. Muito distante dos 134 milhões, que é o dinheiro que é pedido pelo empréstimo do filme, num filme que qualquer cidadão sabe que custa, os filmes premiados pelo Oscar, por exemplo, circulou na imprensa que custaram muito menos do que isso. Então, há de se esclarecer ainda, acho que talvez esse seja o grande desafio da campanha bolsonarista, esclarecer se esse dinheiro foi de fato para um filme, se é legítimo esse dinheiro para financiar um filme, ou onde foi parar essa grana. Dependendo de onde foi parar essa grana, isso pode trazer problemas adicionais à candidatura. Então, por enquanto, é difícil arriscar. Eu acho que é uma notícia muito boa para o bolsonarismo saber que isso arranhou muito pouco a candidatura,
saber que as pesquisas mostraram um desgaste. O Pedro, antes de eu entrar aqui no ar, estava ouvindo o Pedro fazendo esse comentário, quer dizer, os números não foram tão desfavoráveis como talvez os petistas esperavam, ou não tão desfavoráveis que talvez tenha animado o time bolsonarista, mas a gente não sabe o que pode vir ainda pela frente e o quanto de problemas pode trazer para a candidatura do Flávio. Aproveitando a sua expertise, né, em campanhas e pontuando aqui se tratar de uma engenharia de obra pronta, eu queria entender, assim, estrategicamente, o que você fala assim, né, foi um despreparo em que ele não preparou a sua própria equipe, foi perguntado várias vezes para as pessoas da mais alta confiança do núcleo duro ali da pré-campanha, negou, omitiu a sua relação com o Vorcaro, mas ok, o que ele poderia ter feito e, uma vez se antecipado, vamos por, olha, tem isso, pode ser que apareça, tem isso aqui, de que maneira você, se fosse o marqueteiro da campanha, é isso que eu estou falando, é engenharia de obra pronta, Sim. Mas assim, o que poderia ser feito que, na sua avaliação, minimizaria os danos? Débora, eu tenho a impressão que os profissionais de comunicação, eu ou qualquer um que esteja lá na campanha do Flávio, na campanha do Lula, nosso papel é atenuar questões críticas, ou numa crise dessa, procurar um discurso que fortaleça o candidato ou que possa trazer credibilidade a ele. Nesse caso específico do Flávio, primeiro tem uma coisa ruim, que foi ele não ter comentado isso com os estrategistas dele antes, porque tirou dessa turma a chance de poder fazer uma resposta antecipada. Então, tiveram que fazer uma resposta improvisada em cima da hora. Mas talvez ali a melhor coisa é dizer o seguinte: primeiro procurar, dentro da possibilidade que ele tem de informações, ser o mais verdadeiro possível. Se ele de fato pediu um dinheiro para o empréstimo de um filme, revelar que isso foi feito. E revelar da maneira mais transparente para que ele consiga, depois, diante dos fatos que ele não conhece que serão revelados, ele poder ter menos desgastes. Então, me surpreendeu um pouco a forma como eles tentaram esconder um pouco a informação. E, nesse caso, esse é o pior caminho. O melhor caminho é admitir para depois, logo, com a verdade, você poder encontrar defesas. É mais ou menos como você cometer um crime, qualquer cidadão cometer um crime, contratar um advogado de defesa e não contar para o advogado de defesa qual foi o seu crime com as nuances que ele teve para que o advogado possa fazer a peça de defesa. Então, é necessário ter essa estratégia de prevenção, pelo menos, né? Pedro. Lula, eu cobri a eleição de 2016, que você foi marqueteiro do João Dória, ganhou no primeiro turno. Cobri também a de 2024, quando você foi marqueteiro do Guilherme Boulos. Foi. Ou seja, você foi de um lado para o outro do espectro político, Sim. em duas campanhas aqui na capital. É mais difícil trabalhar com a direita ou com a esquerda? Com as duas. É difícil trabalhar com os dois lados. Na verdade, as campanhas eleitorais não são só uma obra da comunicação, né? A gente tem que ver que a campanha eleitoral é também, e o trabalho de comunicação, ele advém de uma conjuntura de fatores, muitos, né? Então, a gente tem, às vezes, não só o próprio candidato, como os candidatos opositores, como as circunstâncias que falam muito mais alto, né? Então, nesse caso, existia um cenário muito favorável ao João Dória em 2016, por vários fatores, e eu lembro que você cobriu muito bem essa eleição. A gente lembra que tinha ali o impeachment da Dilma, aqueles movimentos de 2013, 2014 que ainda reverberavam. Então tinha ali um desgaste muito grande da esquerda. O Fernando Haddad vinha fazendo uma gestão de São Paulo que não tinha uma grande aprovação, ele tinha uma reprovação bastante crescente nas pesquisas. Isso impulsionou muito o João Dória, que aparece ali como outsider. O Guilherme Boulos vinha de uma campanha muito boa na eleição anterior em São Paulo, mas ele enfrentava uma máquina muito poderosa da prefeitura. E enfrentou um candidato que, além de ter a máquina, ele tinha muitos candidatos a vereador, uma capilaridade muito poderosa na cidade, que impulsionou muito a candidatura. E tivemos o fator Pablo Marçal, que era o imponderável, que por pouco não vai ao segundo turno. Talvez se o Marçal não tivesse feito a bobagem de publicar um laudo falso acusando o Boulos de ser usuário de droga, que era um absurdo completo, se ele não tivesse cometido esse abuso, esse erro, talvez ele pudesse ter ido até para o segundo turno e aí talvez fosse uma coisa imponderável, pudesse dar um ou outro. Eu acho que daria o Guilherme Boulos. As pesquisas nossas internas mostravam a vitória do Boulos. Então, cada campanha tem uma circunstância. Então, não tem que ser mais fácil trabalhar para a direita ou para a esquerda. Infelizmente, o Brasil entrou nessa polarização tão grande que agora a gente tem esse radicalismo, né? Mas eu conheço profissionais que trabalharam para partidos do centro, direita e esquerda,
com o passar dos anos. A gente tem um histórico gigante de profissionais no Brasil assim. Você mencionou agora, nessa resposta para o Pedro, Lula, a questão de aprovação de uma gestão. Né? E sempre que a gente tem, né, o Antônio Lavareda, nosso grande mestre, sempre fala muito isso, quando tem um candidato à reeleição, seja para qual cargo for, essa eleição essencialmente é manter ou não manter o incumbente, o chamado incumbente. A gente tem visto o governo Lula com uma dificuldade ali de virar o saldo da aprovação há algum tempo. Né? E o único fator que houve desde que a aprovação passou a ser negativa lá no ano de 2025 foi quando veio o tarifaço. A resposta ao tarifaço do Donald Trump deu um impulso, mas esse ano continua no negativo. Como é que o marketing de uma campanha consegue trabalhar? Porque apesar de tudo, tem um distanciamento entre governo e a campanha eleitoral propriamente dita. Qual que é o prazo ali, até quando tem areia na ampulheta para conseguir virar esse tempo? Ou começa a ficar preocupante quando um governo fica com essa avaliação, a aprovação mais negativa do que positiva, chegando perto da eleição? Yuri, essa é uma boa pergunta. Aliás, eu sou fã do Lavareda, ele é um parceiro que trabalhou muitas campanhas comigo, eu tenho muita admiração por ele, fico feliz dele comentar aqui na CNN. Olha só, existe uma coisa clássica, um cálculo clássico entre os cientistas políticos que dizem que um governo com uma aprovação abaixo de 30% tem grande dificuldade de se reeleger. E que acima disso há uma possibilidade grande de reeleição, comparando eleições no mundo inteiro historicamente. Então esse é um cálculo que se faz classicamente entre os cientistas políticos. Então o governo Lula está nesse limite, né? Ele teve um pouquinho mais de 30, chegou a ter menos de 30. Agora, não é desprezível, e a gente tem que considerar isso com bastante força, não é desprezível o poder do Estado e o poder da máquina. Se for lembrar bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou muito bem essa máquina na campanha de 2022, com uma série de benefícios, e talvez ele não tenha vencido muito mais pela má gestão, no caso da pandemia, do que pelo uso da máquina. Talvez perdeu por muito pouco, uma margem muito pequena, talvez se ele tivesse, por exemplo, só se vacinado, ou vacinado a família, talvez ele tivesse vencido a eleição com facilidade. Então, o uso da máquina foi muito poderoso na eleição de 2022. Então, nesse caso agora, a gente tem o presidente Lula com o poder de mobilização do Estado, governadores, vereadores nos municípios, prefeitos, deputados federais, estaduais, com uma capilaridade muito grande para poder fazer com que a máquina consiga convencer o eleitorado, especialmente esse eleitorado de baixa renda e de baixa escolaridade, que é mais vulnerável, está mais ao alcance do poder do Estado. Né? Agora eu queria falar sobre os outros candidatos da direita, considerando que na esquerda só tem um, né, representante, basicamente, não é verdade que só tem um, mas é competitivo o presidente Lula, mas considerando esse cenário, o Carlos Bolsonaro, por exemplo, ele bate muito de frente com a estratégia do Flávio Bolsonaro de olhar para o segundo turno. Então, olha, a gente tem meio que ali, tirando o Zema que está destoando um pouco pós-caso Master, mas ali um pacto de não agressão, então você tem Caiado, você tem Zema, você tem esses candidatos à direita, vamos caminhando e estaremos todos juntos no segundo turno. O Carlos Bolsonaro, ele acha que não, ele acha que assim, tem que ser ostensivo para que todos se unam agora, porque senão pode ser pior, eles chegariam mais enfraquecidos. E a campanha do Flávio fala, não, estaremos juntos todos no segundo turno. Na sua avaliação, na situação delicada como está essa, já foi na passada, mas agora parece ainda mais acirrado, enfim... Quais as vantagens? Eu sei que às vezes é incontrolável também, mas quais as vantagens, por exemplo, de você não apostar todas as fichas na União agora? O que eu estou querendo dizer? Chamar o Caiado para ser o vice do Flávio, sabe? Fazer essas articulações e deixar para um segundo momento no segundo turno. O que na sua avaliação é mais estratégico dentro das possibilidades? Débora, esse é um cálculo que quem faz mais são os políticos, mais do que os marqueteiros e pessoas de comunicação. Porque os políticos, eles levam em consideração esse apoio de alianças de partido muito em relação a cargos e o que eles vão ter no próximo governo, que acordos podem ter, que ministérios podem ter. Então, esses acordos são feitos depois. O que dá para a gente pensar agora é que é o seguinte, e o Pedro muito bem comentou antes dessa nossa entrevista, o poder, um pouco da influência regionalizada que tem Caiado e Zema. São governadores de estados que não são conhecidos fora deles, né? Goiás e Minas Gerais. Então, isso traz uma dificuldade grande para que eles cresçam.
É diferente de governadores que foram regionais, mas que tiveram uma exposição nacional. Eu fiz a campanha do Eduardo Campos, em 2014. E ele teve uma projeção, claro, uma projeção muito maior depois do terrível acidente que ele sofreu, uma projeção gigante. Mas mesmo antes disso, ele passou a ter uma projeção nacional bem significativa fora de Pernambuco. Não é o caso agora do Caiado, nem o caso do Zema. Nessas alianças que os partidos fazem agora, fazer uma aliança precipitada agora traz muito desgaste para esse cara que quer ocupar essa terceira via. Ele se esvazia muito rápido. Então, para ele, é importante ele manter essa competitividade até o último dia de campanha do primeiro turno. Agora, no segundo turno, é natural que o eleitor junte esses candidatos dentro do mesmo balaio, porque o segundo turno, e como eu falei logo no começo da nossa conversa, o segundo turno é, em geral, uma eleição de rejeições, mais do que preferências. Então, muita gente vai à urna votar para que não vença o adversário, muito mais para que vença o seu próprio candidato. Então, nesse caso, os candidatos que participaram do primeiro turno, eles se aglutinam naturalmente por uma rejeição ao opositor, seja de um lado, seja do outro. A desvantagem do presidente Lula, nesse caso, é que ele não tem outros candidatos à esquerda. Na campanha de 2022, outras campanhas, ele teve outros candidatos que puderam se juntar. A gente teve outros candidatos da esquerda que somaram. Nesse caso, a gente não tem ele não tem essa vantagem, vamos chamar assim, né, de somar. Pedro. Em outras eleições, haviam candidatos no campo da esquerda dividindo votos com o presidente Lula. Não aconteceu isso agora. Ele é hegemônico no campo da esquerda, o que leva alguns cientistas políticos a acreditarem que ele pode até ganhar a eleição no primeiro turno. Mas existe um fenômeno histórico, desde que o PT está na política, que é o antipetismo de chegada. Na sua avaliação, esse antipetismo de chegada pode levar a eleição para o segundo turno e beneficiar o Flávio Bolsonaro? Pedro, essa é uma pergunta difícil de responder, porque era muito circunstancial. Esse antipetismo de chegada, ele aconteceu, por exemplo, na campanha do João Dória em 2016. O João Dória não tinha muita perspectiva de vencer o primeiro turno. A eleição estava desenhada para um segundo turno. Mas houve um empenho e uma mobilização petista às vésperas da eleição, e o Fernando Haddad cresceu muito na última pesquisa Datafolha, às vésperas da eleição. O crescimento do Haddad fez com que os eleitores que podiam votar em outros candidatos, na época era o Celso Russomano, outro candidato também, e a Marta Suplicy, outros dois candidatos adversários, fez com que o eleitor desistisse desses seus candidatos, que seria uma terceira via, e votassem rapidamente logo no João Dória no primeiro turno para evitar uma vitória do Fernando Haddad do PT. Isso aconteceu em outras eleições também no Brasil. Nessa eleição, especificamente, eu acho que, como não existem muitos candidatos de uma terceira via representativa que não seja muito do campo da direita, talvez esse fenômeno não seja tão presente. Porque nem Caiado nem Zema representam um centro que realmente pode estar classificado como centro. O centro mesmo hoje está dentro do governo. O centro não está fora do governo. O centrão está fazendo parte do governo. Caiado e Zema, eles são candidatos da direita, não candidatos do centro. Então, acho difícil haver esse movimento que o antipetismo pudesse juntar alguém do centro para ser antipetista e trazer um resultado reverso, ou adverso, perdão, para o presidente Lula. Lula, dá tempo de uma última resposta aqui tua, que acho que é a questão também de olhar para frente, né? A gente está terminando o mês de maio, ainda falta um tempo até outubro, até a campanha oficial começar, embora pré-campanha, como a gente brinca, né? Lá em 2025 a gente falava que 2026 já tinha começado. O que você acha que quem gosta de política, não só nós profissionais aqui, mas quem nos assiste e gosta, se interessa, quer acompanhar com um olhar mais atento para os movimentos daqui em diante, o que tem que ficar de olho? A gente está num cenário ali de muita preocupação das autoridades, por exemplo, em relação à inteligência artificial, tem já toda a mobilização de redes sociais, tem este caso Banco Master, as investigações. Quais que você acha que seriam 2, 3 fatores cruciais que, se você estivesse atuando diretamente numa campanha, isso aqui é o meu checklist diário, o que eu tenho que olhar? Yuri, olha, acho que as campanhas modificaram, elas se transformaram com o passar do tempo, né? As campanhas há 15, 20 anos atrás, muito influenciadas pelo poder dos grandes veículos de comunicação, especialmente pela estrutura de televisão e rádio, do horário eleitoral gratuito, e hoje muito mais pelo celular. O celular está na mão das pessoas e é ele que influencia, porque ele inclusive organiza a sociedade em segmentos, né? A gente chama de bolhas, as pessoas consomem informação das suas respectivas bolhas. Então, se é para estar atento, de alguma maneira, estrategicamente na comunicação, é estar atento a esses impulsionamentos de propaganda nas redes sociais, a conquista de influenciadores e a conquista da narrativa nas redes.
porque eu tenho a impressão que na TV os partidos farão uma comunicação que vai se equivaler. Talvez eles possam fazer uma competição de equivalência. Evidentemente, a imprensa faz um papel importantíssimo, porque diante de uma revelação dessa complicada como a do Banco Master, a cobertura da imprensa ajuda muito ao eleitor poder formar sua própria opinião, porque a imprensa ela é supostamente isenta, ela faz uma cobertura de credibilidade, que ganha credibilidade pela isenção. E a propaganda, como ela se própria classifica, ela é tendenciosa. Então, é importante que a gente consiga ter esse equilíbrio, especialmente da imprensa, para poder insistir nesse esclarecimento dos fatos, mas se for para colocar um foco, um olhar mesmo na propaganda e na força da comunicação, eu acho que essa comunicação está, de fato, nas redes. E, para terminar, no cuidado que na narrativa das redes tem que se ter contra fake news, contra a utilização da IA de maneira abusiva. A gente sabe que há uma proibição de utilização da IA para denegrir a imagem de qualquer candidato. A gente sabe que existe, inclusive, a proibição do impulsionamento para falar mal de um candidato, mas é necessário que rapidamente se identifique esse tipo de abuso para que seja comunicado para o Tribunal Regional, para que haja um julgamento rápido e se tire do ar rapidamente. Mas a narrativa, a disputa da narrativa nas redes é o que vai definir a eleição. Nós conversamos com Lula Guimarães, jornalista especializado em marketing político e eleitoral. Lula, muito obrigada por Débora. Abrir a nossa série de entrevistas. Volte sempre. Obrigado pela gentileza e obrigado pela honra de estar com vocês aqui. Posso estar mais vezes se me chamar, estou à disposição.